Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Vamos ver hoje mais uma nota histórica, né? Hoje é terça-feira, dia de notas históricas, e aqui nós estamos com um jogador muito interessante lá por volta do século XIX, por volta dos anos 1800 e alguns tantos, um cara chamado Louis H-Bourne. Louis H-Bourne ficou famoso por conseguir uma série de vitórias, né, em jogos casuais, claro, mas conseguiu uma série de vitórias contra Adolf Anderssen, né, que, como a gente viu em alguns vídeos anteriores, foi um dos melhores jogadores do mundo, né, por volta dos anos 1850, por aí. Louis H-Bourne nasceu no ano de 1812 e veio a falecer em maio de 1882, ou seja, faz bastante tempo, mas quase 2 séculos. Ele era um banqueiro e também um forte jogador amador de xadrez, né? E aí ficou muito famoso em algumas vitórias sobre o Anderson. A gente pode até cobrir essas vitórias algum outro dia, mas hoje eu quero mostrar para você uma partida bem interessante, caso você não conhecesse esse jogador, né? Uma partida jogada entre Eliasson de brancas, tá? Contra o Louis H-Bourne de negras. A partida foi jogada na cidade de Breslau em 10 de agosto de 1859. O adversário do Louis, né, deu essa partida com E4 e aqui seguiu E5 por parte do H-Bourne. Cavalo F3, cavalo C6. Perceba que, apesar de fazer muito tempo isso, a galera não era assim necessariamente tão fraquinha, né? A galera já vinha desenvolvendo uma certa teoria de aberturas, já sabia que era importante atacar o centro, né? Importante fazer lances como E4, E5, desenvolver os cavalos. Então a galera já estava se desenvolvendo, né? Não estava só jogando xadrez por jogar. Bispo C4, cavalo F6. O Luiz ele escolhe a defesa dos dois cavalos. E aqui acredito que, se você está iniciando ou não, né, você já com certeza deve ter visto alguma situação como essa, de ambos os lados, talvez, ou em algum dos dois lados, ou de brancas ou de negras, né? As brancas vêm para o famoso ataque fried liver, ou alguns chamam de ataque fegatello, né, do italiano. Eu particularmente prefiro chamar fried liver, e é um ataque muito interessante, né? Agora que as negras têm muitas opções de meio que tentar refutar esse ataque, é uma linha que sempre leva a jogos muito interessantes, né? Geralmente cheios de loucura no tabuleiro. É muito insano. O ponto é que as negras atacam a casa de F7, né? Um ponto fraco da defesa das negras. E aí é que as negras têm muitas opções, elas podem retirar o bispo. Aqui para a casa C5, por exemplo, é uma delas, iniciando o contra-ataque Trexler, muito perigoso para ambos os lados, tá? Mas talvez a mais recomendada seja de fato você jogar o lance D5, contra-atacando o bispo e fechando a diagonal por enquanto. Depois de peão toma em D5, cavalo A5, atacando o bispo, né? O bispo B5 cheque, geralmente para sair do ataque do cavalo, e depois de C6 algumas trocas, o peão está apoiado pelo cavalo, e aí o bispo vai ter que sair dessa casa. E aqui as brancas escolheram o bispo A4. Hoje em dia a gente sabe, né, já está muito bem consolidado, que o melhor lance nessa posição é o lance bispo E2, tá? O lance bispo A4, com o passar do tempo, visto que não era um lance tão bom, porque depois de H6 e do cavalo voltar, seguiu-se E4, e depois de cavalo E5, dama D4, você tem aí esse ataque duplo, né, em ambas as peças. E aí depois de, claro, você vai ter que entregar uma delas, então depois de bispo toma, algumas trocas, e a mais não interessa muito, né, porque esse cavalo aqui ele pode ser totalmente ganho, tá, para as negras. Ok, as negras têm sua dama sendo atacada, então elas vêm para a casa C5, atacando o cavalo. E aí agora esse cavalo não tem casa para onde ir, a não ser tentar pelo menos levar consigo um peão, né? E aí depois de cavalo toma em A7, dama toma em A7.
E aqui, o que é que você acha? Até o que você me diria? Quem está melhor nessa posição? Pausa o vídeo e comenta agora quem você acha que está melhor nessa posição. As brancas têm 3 peões, certo? Por uma peça das negras. As negras têm uma peça a mais. Perceba a contagem de 2 bispos e um cavalo. E aqui só 2 peças menores, né? Tem um bispo a mais. Então, quem você acha? Você preferir estar de qual lado aqui nessa posição? Talvez essa seja um dos raros momentos, né, em que um jogador, apenas no lance número 13, né, já perdeu todos os seus peões na ala da dama. Talvez no mínimo inusitado, né? Em alguns casos, talvez essa maioria de peões poderia ser um pouco forte, né? Depois de roque, temos bispo C5. Ok, dama é 1. Roque, cavalo C3, desenvolvendo. Bispo A6, ataca a torre. As brancas são praticamente forçadas a jogar cavalo E2. Dama D7. Qual é o ponto de jogar dama D7? O que você acha? O ponto é basicamente você não deixar esse peão avançar também, né? Porque as brancas vão querer tirar esse bispo daqui. E além disso, as brancas vão preparar o próximo lance já, que depois de H3, cavalo H5, rei H2, dama B5, o ponto é atacar o cavalo, né? Aqui na casa é 2, que está só defendido pela dama. Então D3, as brancas vão ter que perder um pouquinho de material, depois do peão tomar em D3, cavalo C3 ataca a dama volta para B8 com cheque, né? Ganhando tempo, depois de rei H1, peão toma o peão em C2, e aqui talvez o lance fatal das brancas, né? O lance torre G1, que particularmente, claro, ok, você livra a sua torre, né, do ataque do bispo negro, entretanto permite o golpe tático bispo toma em F2, né? E aí depois de dama toma o bispo, cavalo G3, e aqui já era. Você teria que entregar a dama pelo cavalo nesse caso, tá? Caso você não queira perder a partida imediatamente. O jogador, né, o adversário, o jogador de brancas, não quis fazer isso, jogou rei H2 e levou mate em 2 lances, né? Mate em 2, bem fácil, né, bem tranquilo. Cavalo F1, cheque duplo, né? O rei leva cheque tanto do cavalo quanto da dama. O rei tem que mover e depois de rei H1, dama H2 é checkmate. Um jogador bem interessante. E então, não sei se você já conhecia. Se você conhecia, conta pra mim aqui nos comentários, vou ficar contente de ler. E além disso, conta pra mim se você está gostando dessa série de notas históricas e curiosidades. Forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.